Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique sobre seus pés e abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1. E fala assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros e, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pode se assentar, por gentileza. O tema dessa mensagem poderia ser o seguinte: um só rebanho, um só pastor. A propósito da unidade da igreja e da missão da igreja no mundo de hoje: um só rebanho e um só pastor. A maneira de introdução, temos um versículo-chave de leitura para essa parábola. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Bem curtinho, Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar. Ele tem um papel ativo na procura do pecador. Quando um pecador, nós, pecadores, nos arrependemos, foi o Senhor que foi a teu encontro, que te buscou, que te encontrou, que te levantou, que te carregou nos ombros e que te salvou. O Filho do Homem veio a buscar e salvar o perdido. No segundo lugar, 3 características dos pastores de ovelhas no Oriente Médio. A primeira, eles costumam caminhar na frente. Interessante, né? Porque imagina um rebanho. Estes pastores vão na frente e as ovelhas vão atrás deles. Às vezes eles têm o pastor e um rapazinho que ajuda, fica na parte de trás. No segundo lugar, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Nós estamos vendo no mundo de hoje muitos tipos de pregações, muitos tipos de mensagens, muitos evangelhos misturados. Estamos estudando agora no GC a carta aos Gálatas, que é uma carta que defende a pureza do evangelho, o evangelho da graça. É por fé que somos salvos. Então, nesse mundo misturado em que estamos, nós temos pastores, igrejas de todos os tipos, melhor. E as ovelhas reconhecem a voz do pastor. As ovelhas reconhecem a voz do Senhor. Geralmente, para cada tipo de igreja, há um rebanho, há um tipo de ovelha, de pessoa que procura esse tipo de mensagem. Nós somos uma igreja bíblica e procuramos e pregamos o evangelho puro da palavra de Deus,
sem misturas. Somos salvos pela fé no Senhor Jesus. E não há mérito nenhum da nossa parte o fato de Ele ter nos encontrado, ter nos chamado. Amém? As ovelhas reconhecem a voz do pastor. No terceiro lugar, o pastor tem 3 funções básicas. Alimenta as ovelhas. Geralmente ele pega as ovelhas do lugar onde elas são guardadas, atravessa um lugar desértico, leva elas para bons pastos, água, e depois voltam de novo através do deserto. Veja que interessante. Parece uma parábola da vida nossa neste mundo. A vida nossa aqui é tipo um deserto. E tem momentos de pasto, de água, mas é uma caminhada pelo deserto, porque nós estamos de passo e Jesus Cristo está às portas. Jesus está voltando, Ele está às portas. Amém? Alimentam as ovelhas, protegem as ovelhas e resgatam as ovelhas. Amém? No terceiro lugar, para finalizar a introdução, meus irmãos, nós vivemos tempos de muita violência, não é? É cada coisa que a gente vê. Ontem na televisão passou um caso de um rapaz, 2 rapazes que vendem banana. Parece que um invadiu o espaço do outro em, 40 centímetros. E ele estava vendendo a caixa de banana a R$10, quando o outro vendia a 40. Aí isso deu briga. O rapaz que se sentiu invadido pegou uma faca e se atacou 2 irmãos. Um deles foi para o hospital cheio de facadas, o outro pegou algumas facadas. E esse é um momento que ninguém entende como uma coisa tão insignificante levou para um ato de violência tão brutal. Talvez era só pegar a barraca e movimentar ela 40 centímetros. Ou talvez falar sobre o preço da banana, chegar a um acordo, conversar, não é isso? Mas não. O primeiro que passou pela mente dele foi, parece que os irmãos atacaram um rapaz, ele estava cortando as bananas na hora e estava com a faca na mão, aí ele também reagiu, se defendeu, enfim, só Deus sabe o que aconteceu nesse momento. Então estamos vivendo tempos violentos, pessoas cheias de raiva, pessoas cheias de ressentimento e cheias de ódio. E você e eu também. Essas coisas que a gente vê na sociedade, que acontecem, é só a ponta do iceberg, que chamam, né? Essas violências que acontecem na rua, é um termômetro da sociedade toda. Estamos cheios de raiva, de ressentimento e de ódio. É só ver a quantidade de filmes violentos que aparecem, não é isso? É tudo que você... E uma violência morbosa. Antigamente, lá nos anos 80, você vê um filme violento e não era tão violento assim. Agora é uma coisa que eles mostram tudo, da maneira mais crua. E também muitas séries violentas. Então, estamos numa sociedade que nos está alimentando com isso. Eu quero aconselhar os irmãos e as irmãs, todos que nossa igreja, para fugir desses espetáculos. Você não percebe, mas você vai se alimentando disso. Aquela raivecinha que você carrega por causa do pecado de Adão, ela vai crescendo com esses filmes. Porque no filme violento é colocada uma situação de injustiça, para que você se irrite, para que você fique com raiva. E você fica preso no filme até ver acontecer a justiça dos homens na hora. Não é isso? Aí aparece o mercenário protagonista para fazer justiça. E quando você vê a justiça sendo feita, você sente uma satisfação morbosa. Eu quero te fazer uma pergunta. Como está o seu coração em relação ao rancor, às mágoas, à violência,
a pessoas que te magoam ou que te magoaram no passado, a pessoas talvez que você magoou. Uma pergunta para você ter em mente ao longo desta mensagem. Vamos para o texto. Lucas 15, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, vemos uma coisa bem interessante. Jesus atrai os pecadores. Tanto que os inimigos, ou não os inimigos, aqueles que não entendiam a Jesus, eles falavam, criticavam ele, porque ele se misturava com esses pecadores. Mas havia algo na palavra de Jesus que atraía os pecadores. Inclusive, se vocês lembram bem, o próprio Herodes, quando João Batista pregava, que João Batista é o precursor o profeta que abre como caminho para Jesus, Herodes escutava João de bom grau, não é isso? Herodes, um romano perverso, violento, escutava João pregar, e havia algo que tocava nele, em Herodes. Então, há alguma coisa na palavra de Jesus que atrai os pecadores, e eles o escutam de bom grau. Aqui vemos, do lado, vemos três grupos, basicamente. Publicanos. Os publicanos são cobradores de impostos. Geralmente, cobravam os impostos dos judeus para levar para Roma. Então, eles eram desprezados, considerados da pior classe de judeus, porque eram como uns traíras. Eles trabalhavam para o império que dominava no momento. E, além disso, eles eram desonestos. Vocês lembram o caso de Zaqueu, aquele baixinho, que Jesus vai a ceiar na casa dele. Aí ele fala assim: cada coisa que eu peguei vou devolver 4 vezes. Então, o Zaqueu era um cobrador, um publicano desonesto. E a presença de Jesus fez mudar o coração dele. Vemos também os fariseus. A palavra fariseu tem várias versões, mas tem a ver com a palavra separado. Os fariseus são separados. Eles são um movimento de resistência religiosa que zela pela pureza da lei e das costumes judaicas. Eles querem uma religião pura. Então, eles veem que o povo está se misturando demais. Eles se separam para viver uma vida mais rigorosa, digamos assim. Exemplo de fariseu, Paulo de Tarso, que conhecemos bem. E o pecado de Paulo era ser fariseu. Quando Paulo fala do seu pecado, ele fala que ele era fariseu, filho de fariseus, não é isso? Que ele era zeloso, que ele perseguia os cristãos. Então Paulo reconhece que o pecado dele está no sistema religioso que ele obedece. E finalmente temos os escribas. Os escribas são os mestres da lei. No tempo eles lidavam com a lei e também com documentos públicos. Um escriba seria nos dias de hoje tipo aquela pessoa que fica no cartório. Só que além de assinar documentos públicos, eles eram os que ensinavam a lei. Eles copiavam, conservavam e ensinavam a Torá e os textos sagrados. Seria como os teólogos dos dias de hoje. São os escribas. Então, irmãos, se vocês percebem, esses 2 primeiros versículos mostram o muro que se separa. E por isso a mensagem vai em direção a um muro que deve ser quebrado. Porque há um só rebanho e há um só pastor. Há 2 rebanhos que não se misturam. Por um lado, os fariseus e escribas, que eles se sentem de melhor classe, eles se sentem mais santos, mais puros. E por outro lado, os publicanos e pecadores em geral, e há um muro entre eles. Vocês vão ver em vários textos da Bíblia
o Senhor sempre conta uma história para derrubar esse muro. O muro que nos separa deve ser quebrado. As barreiras que nos separam devem ser quebradas. Como podemos viver uma unidade, seja dentro da igreja ou também como igreja em missão no mundo perverso, se há um monte de barreiras no meio de nós? Em nome de Jesus, que tenhamos a coragem de pegar a marreta e o Espírito Santo, a marreta do Espírito Santo, e podamos derrubar esses muros que nos separam. Amém? Porque há um só rebanho e um só pastor. Veja, por exemplo, 2 textos onde acontece a mesma coisa. Só para vocês verem como é um tema obsessivo dos evangelhos. Esse quebrar esse muro. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 38. Lucas 7, 36 a 38. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Mesma situação, uma pecadora na casa de um fariseu chamado Simão. E o muro. E o fariseu sempre separado, ele não se mistura. Só que acontece uma coisa maravilhosa. A pecadora oferece ao Senhor um amor que o fariseu não ofereceu. Que é o que o Senhor, depois Jesus fala com ele isso, Simão. E também o Senhor fala assim: Simão, vou te contar uma história. Um credor tinha 2 devedores. Um devia, 100, outro devia 100.000. Os 2 foram perdoados. Qual você acha que lhe amará mais? Aí o fariseu fala assim: eu acho que aquele a quem a dívida maior foi perdoada. O Senhor fala assim: julgaste bem. Então nós vemos que a pecadora que chora aos pés de Jesus, ela encontrou uma coisa que nós temos que procurar de joelhos: o caminho das lágrimas. Você já chorou de arrependimento, de vergonha com Deus, por coisas que você fez no passado? Provavelmente a maioria dos aqui presentes já passaram por experiências assim. Isso acontece quando o Espírito Santo entra no coração nosso e toca o coração, e você se sente num estado de sujeira, de estar perdido. A mulher pecadora encontrou o caminho das lágrimas, e o fariseu Simão não tinha encontrado ainda, e por isso ele não era capaz de amar ainda, tanto quanto ela amava. A capacidade de amar outros está relacionada com o fato de ter recebido perdão. Ela encontrou o caminho das lágrimas. Que em nome de Jesus, todos nós possamos encontrar o caminho das lágrimas. Eu sei que as mulheres, mais do que os homens, sabem isso. O liberador que pode ser um choro do Espírito, um toque de Deus, onde você solta toda essa carga, toda essa raiva, todo esse ressentimento, toda essa dor. Não é isso? É uma graça de Deus.
você não pode produzi-lo. Temos também o caso do filho pródigo. Esse está aí mesmo na Lucas 15. São as 3 parábolas das coisas perdidas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Mesma coisa, o menino vai embora, leva o dinheiro da herança, gasta tudo, volta arrependido. O pai faz aquela festa. Aí o irmão mais velho, o muro de separação. Não, eu não vou participar dessa festa. Esse sem vergonha aí gastou 1/3 do dinheiro nosso com prostitutas, com devassidão, e chega e vamos fazer uma festa para ele. Aí o pai chama ele: meu filho, tenta entender, teu irmão estava morto e ha sido achado. Tenta entender, eu estou feliz. Não importa o dinheiro que ele gastou, ele voltou para a casa do pai. Esse é o genuíno sentimento cristão. Mas nós, às vezes, por motivos religiosos, por o pecado, às vezes a gente quer condenação, não é isso? É aquela história, graças a Deus aqui no Brasil não tem pena de morte, mas isso nos Estados Unidos tem estados e é terrível. É tipo um espetáculo, onde a pessoa que vai ser ajustiçada vai receber ou cadeira elétrica ou injeção letal, e as pessoas ficam tipo numa plateia, os ofendidos, os advogados, sei lá, as pessoas que vão presenciar, e parece que tem um prazer nisso, porque nessa lógica não existe o perdão. As pessoas querem ver a justiça sendo feita. Eles falam assim: quero justiça. Não somos assim. Então há um muro a ser quebrado. Há um muro entre os pecadores e os fariseus. E esse muro deve ser quebrado, porque há um só rebanho. De quê? De pecadores. Porque todos somos pecadores. Amém? Todos somos pecadores. E esse era o problema do fariseísmo. Por algum motivo, eles se acharam bom demais e perderam o senso da realidade. Há um só rebanho e um só pastor. Então, estas historinhas que Jesus conta, as parábolas, são para convencer os fariseus que eles também são pecadores. Ele quer que os fariseus se coloquem no lugar dele. É difícil, não é? Vamos para frente, versículos 3 e 4. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então, em primeiro lugar, gostaria que você observasse a pedagogia de Jesus. Ele não confrontou diretamente. Em alguns casos, Jesus faz confronto, sim, mas nesse caso não. Ele podia ter falado: vocês são fariseus, vocês são pecadores, não? Ele não falou isso. Ele falou: vou contar uma história. Qual de vocês que fosse pastor e tivesse 100 ovelhas, não iria procurar aquela ovelhinha que ficou lá perdida, deixando os 99 no deserto? E a procuraria até encontrá-la? Aqui temos uma lição importante. Para você ver um objeto, você precisa tomar distância. Especialmente se a visão, que os anos vão chegando, não é isso? Eu já estou numa coisa que, às vezes as pessoas estão conversando comigo e fica tão perto que eu não consigo, então eu tenho que me afastar para ver claro, não é isso? Para ver uma coisa, você precisa tomar distância dela.
Esse é o objetivo da parábola. Na parábola você fica de fora, observa a situação e emite um juízo. Muito mais fácil que estar você dentro da coisa. É a mesma pedagogia que usou Deus com o pecado de Davi. Abra por gentileza aí 2 de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 ao 7. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 ao 7. O Senhor enviou Natão a Davi. Chegando Natão a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, sino uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo, bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natão: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natão a Davi: tu és o homem. Esse homem és tu. Então, o profeta Natão, ele chega, conta aquela historinha, aí Davi se ira, e aí já ele fala: esse aí é você, a cordeirinha Betseba, você é rei, você tem mulheres, você tem palácio, você tem tudo, e você pegou a mulher de Urias para você? Esse homem és tu. Tu és o homem. Meus irmãos, como pecadores, nós temos uma cegueira violenta, mas violenta, aceitar que somos pecadores. Há uma resistência, né? Há uma resistência a aceitar o pecado. É mais, há um impedimento, e só o Espírito Santo para entrar dentro de nós, dentro de você, dentro de mim, e mostrar o pecado da gente. Temos justificativas milhares. Interessante que a psicologia ensina que às vezes a pessoa, quando tem um pecado, ela transfere o pecado para outros. Tem ouvido isso? Pessoa, aquela história de você acusa os outros daquilo que você faz. Das coisas que irritam você, do que mais te irrita em outra pessoa, quanto daquilo vem de você? Você já pensou isso? É muito mais fácil ver o pecado lá fora, pelo motivo que eu falei agora. Para ver, tem que tomar distância. Mas como você está aqui, está muito perto, e você não enxerga. Enxergamos que vivem com você. Eles sabem. Enxergamos que convivem com você, mas você não enxerga. Eu não enxergo. Deixa eu te falar uma coisa. Seu problema não é seu chefe, seu problema não é seu marido, seu problema não é sua esposa, sua mulher, seu vizinho, seu pai, sua mãe, seu cunhado, seu líder. Seu problema é quem? É você. O mais perigoso, o homem mais perigoso, ou a mulher mais perigosa para você, é você mesmo. Amém? Esse homem és tu. Esse homem és tu. Tu és o homem, né? Diz aqui nessa tradução. Em segundo lugar,
o Senhor convida os fariseus a se colocarem no lugar dele. Olha que bonito, voltamos para o texto de Lucas. Ele fala assim: gente, vocês fariseus e escribas, qual de vocês se coloca no meu lugar? Que Jesus está falando. Eu sou o pastor, e esses publicanos e pecadores são minhas ovelhas. Eu me alegro muito quando eles são arrancados desse mundo, desse lamaçal de pecado. Porque não pode entender isso. Eu me alegro. Que bonito agora o amigo do pastor, conhecido do pastor que entrou agora. Uma ovelha entrou, está na luta, alguma coisa dentro dele, o Senhor está procurando ele, porque senão não estaria aqui. É Jesus que está procurando como entrar no coração dele, como transformar a vida dele. É como se o Senhor falasse assim: você rejeita e expressa estes publicanos e pecadores, esses puladores de carnaval, mas eles também são minhas ovelhas, eles também são seus irmãos. Tente entender, eu amo cada ovelha e me alegro quando a ovelha perdida é achada, porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que estava perdido. É o lugar da mãe que tem um filho viciado, não é isso? Todo mundo fala mal do cara, ninguém suporta. Mas a mãe ainda guarda uma esperança e fala assim: eu hei de ver meu filho saudável, livre, de cabeça erguida. E a mãe tem esse direito. E nós, como igreja, devemos orar para que isso se realize, para que isso aconteça. Meus irmãos, haverá alguma coisa impossível para Deus? Haverá um pecador tão terrível, tão duro, tão tudo que seja difícil para o Senhor? Claro que não. O Senhor tomou o lugar da mãe. É a mãe do bandido, que a gente vê às vezes, né? Todo mundo quer matar o cara, mas ele tem uma mãe. A mãe sofre, mas a mãe ainda chora e fala assim: ele é ruim, mas ele é meu filho. O Senhor nos está ensinando a nos colocar nos sapatos do outro. Ele está levando os fariseus a imaginar-se como pastores, com um rebanho, com uns filhos e um filho perdido, uma ovelha perdida. Senhor, que nós vejamos aqueles que nos perseguem, que nos incomodam, que nos difamam, com teus olhos, porque eles são ovelhas perdidas. Mateus 5, versículo 44 fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Haverá algo impossível para Deus? Veja, por exemplo, que fala em Lucas 1:37, texto muito conhecido. Lucas 1, versículo de número 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus prometeu, Deus faz. Pode ter diabo, pode ter mundo, pode ter tudo que você quiser, mas o Senhor prometeu, o Senhor vai realizar. E veja outra promessa linda em João, capítulo 10, versículo de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha que coisa poderosa.
o Senhor tem as ovelhas na mão dele e ninguém pode tirar. Pode estar agora perdido, pode estar no boteco, pode estar nas drogas, pode estar sei lá onde, mas se é uma ovelha dele, ele vai procurar, ele vai carregar e ele vai trazer de volta. E no 29 fala assim: não só está nas mãos do Filho, mas também do Pai, o Deus que criou todas as coisas, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Haverá um caso impossível para Deus? Falam que o Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, um grande padre da igreja, escreveu muitos textos. A mãe orou 33 anos para ele se converter. Só que a conversão dele foi muito além do que ela esperava. Amém? 33 anos. Meus irmãos, minha irmã, não deixe de orar. Não deixe de orar pelo seu filho, pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu pai. Não deixe de orar por esses casos improváveis, porque para Deus não há nada impossível. E Ele, toda ovelha, ninguém pode arrebatá-la da mão dele. Amém? Voltamos para Lucas. Estamos no versículo 4. Veja, por exemplo, que coisa interessante. E fala aí também: o homem, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas? Vou te dar uma boa notícia. Ninguém pode perder uma coisa que não lhe pertence, não é isso? O Senhor está falando que você é uma ovelha dele. Você já está na lista. Você já está no livro. Ainda perdido, você é uma ovelha dele. Lhe pertence. Fala também no versículo 4, que ele deixa no deserto as 99, não é isso? Para ir a procurar a ovelhinha perdida. Aí a gente fica pensando: uai, mas parece que essa ovelha é muito importante. Aquela sensação de irmão ciumento, né? Uai, mas meu pai está olhando para esse cara imprestável. Fora disso, foi embora e nos deixou aqui o resto sozinhos. Só que os que estão juntos estão protegidos. Vou te dar uma fala importante aqui. Não se afaste da igreja. Amém? Não deixe de congregar. Amém? Porque você se afasta, aí que fica vulnerável. Porque as ovelhas estão mais protegidas, porque elas estão juntas. E curiosamente, quando a gente começa a pecar, o primeiro que quer fazer é o quê? Afastar-se da igreja. Que vão falar, não é isso? Não, volta. Você está pecando. Você tem que estar aqui como o pastor, como esse amigo que entrou agora. Tem que estar aqui dia e noite. Tem que vir no culto das 8. No culto, bom, agora 8 e 6h30. No culto da quarta, no culto de homem, no culto das crianças, no culto dos jovens. Esse é o remédio para o pecado. Mas quando a pessoa peca, então quer se esconder, quer se isolar, aí que fica vulnerável, para que apareça o lobo, o leão, o urso, não é isso? Volta para o rebanho. O Senhor protege as suas ovelhas. Veja, por exemplo, 1 de Samuel 17, muito conhecido também esse texto, de Davi, quando ele era pastor. 1 de Samuel 17, 34 a 36. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim.
agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Meus irmãos, Davi era um rapaz novo, não era o mais moço dos meninos lá. Você acha que ele tinha condição de enfrentar um leão e pegar o leão pela barba, nas forças dele? O que você acha? Não tem condição nenhuma. Ainda sendo Golias, se Golias enfrenta um leão, o leão engole ele assim no primeiro pulo. Então, o que a palavra nos está falando? Que a vitória é Deus que te dá, mas você tem que encarar o leão, o urso e o Golias. Encarar é com você, vencer é com ele, porque você de fato não tem condição. Davi não tinha. Gente, vocês têm visto esses ursos lá dos Estados Unidos? O bicho de pé são 4 metros de altura, 3,5 metros, né? Vai enfrentar um animal desses, um rapaz de 16 anos, 18. Mas ele enfrentava e vencia, para defender as ovelhas dele. É o Senhor que vence nossas batalhas. É o que o povo de Israel custou tanto tempo entender. Não era assim? Eles se enfrentavam, ganhavam, perdiam, mas a vitória era porque Deus estava com eles, não porque eles foram fortes, poderosos, sarados. Eles nem eram um povo guerreiro, eram um povo de escravos. Versículo de número 5. Voltamos para o texto de Lucas 15:5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Então o pastor encontra a ovelha, coloca-la nos ombros e se vai feliz. Isso que o Senhor sente quando um pecador, quando você se arrepende, o Senhor fica feliz. Você quer alegrar o coração de Deus? Arrependa-se. Procure o caminho das lágrimas que foi caminhado pela mulher, pela aquela pecadora que chorou aos pés de Jesus. Procure o caminho das lágrimas e você vai ser abençoado. Você vai sentir seu coração leve. Você vai encontrar essa verdade que é mais sentir essa misericórdia de Deus na sua vida. Nós vemos no versículo 5 que a ovelha, alguma coisa aconteceu, porque o Senhor está carregando ela. Então, provavelmente, ela está ferida, precisa de cuidados, está fragilizada. A ovelha não está em condições de voltar sozinha para o rebanho. Olha que coisa difícil. É o que a gente vê. O pecador não tem condição de se levantar e voltar. Então nos corresponde a nós, igreja do Senhor, ir a tu pecador e falar assim: meu irmão, hoje tem culto, vamos lá. Vamos, eu te convido, vou te convidar a um lanche depois. Vamos lá, vamos, não, vamos. É nosso trabalho procurar essa ovelha fragilizada que precisa de cuidados, porque essa ovelha também somos nós, porque todos somos pecadores. Convidar os pecadores, como o pastor falou agora. Eu lembro um tempo atrás, eu às vezes pensava: nossa, mas que tipo de pessoas a gente traz para a igreja? As que o Senhor quiser, não as que eu gostaria. Também, quem você gosta pode trazer, claro que sim, mas as ovelhas que o Senhor quiser. Se é um bêbado, se é um viciado, é um viciado, porque todos somos pecadores e fazemos parte de um mesmo rebanho e estamos abaixo da autoridade de um mesmo único pastor. Veja a perspectiva da ovelha. Abra por gentileza o Salmo 51. Salmo 51. Esse já é o Davi arrependido. A ficha caiu, ele aceitou que é pecador.
Olha que interessante neste salmo, vou ler só o primeiro versículo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Se você continuar a leitura do Salmo 51, você vai perceber que a maioria dos verbos estão na forma passiva. Compadece-te, apaga, lava-me, purifica-me, faz-me ouvir, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim, restitui-me, sustenta-me, livra-me, abre-me os lábios, edifica. Olha que interessante. Nós, pecadores, só podemos clamar pela intervenção da graça divina. E todo Ele que faz, Ele se compadece, Ele apaga, Ele te lava, Ele te purifica, Ele te faz ouvir, Ele cria em você um coração puro. Que é o que estamos vendo aqui, irmãos? O Evangelho da graça. É Ele que faz. Não há mérito nenhum da nossa parte. Não temos a capacidade de nos salvar a nós mesmos. Ele que faz. Nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Há em nossa natureza, depois da queda de Adão, o pecado dentro de nós. Dentro de nós. É só você olhar um dia qualquer. Você está lutando sempre. Pensamentos, ideias, rancores. Essa ravezinha que às vezes a gente carrega. Essa ravezinha que leva a mortes nos momentos no trânsito. Os pecados são consequência do pecado. Nós somos pecadores e por isso que pecamos. Um crente, ou um cristão melhor, seria o quê? Um pecador não praticante. Não sei se pode falar isso. Nós somos pecadores não praticantes. E às vezes praticantes também. Porque infelizmente não conseguimos deixar de pecar. Mas pecador não praticante. Então, meus irmãos, a conversão, o arrependimento é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Isso é muito importante. Eu conheci uma pessoa que falava assim: eu já me batizei, eu passei pelas águas, eu me converti. Eu falei: uai, que bom, glória a Deus. Eu deixei de fumar. Poderoso. Pessoa que fumava muito durante muito tempo, conseguiu deixar de fumar. Se converteu, se batizou. Mas na cabeça dessa pessoa, já está pronta para ir para o céu. Mas ela não observa que há outras dimensões da sua vida, que ainda é o diabo que manda. Há outras dimensões. Essa é a realidade nossa. Provavelmente você que está aqui, já batizou, já aceitou Jesus. Mas há dimensões da sua vida, onde ainda o Senhor quer ser Senhor, onde ainda o Espírito Santo está trabalhando dentro de você, e por isso você continua sendo pecador. Até onde eu sei, até o dia da morte, nós vamos ter luta. Até onde eu sei, não tem um momento que a pessoa em vida chegue e fale assim: agora cheguei, agora já acabei. Não tem. Só que o Senhor vai trabalhando aspectos da sua vida, dimensões da sua vida. Arrependimento, meus irmãos, é todo dia. Amém? Não é uma vez. Deixei de fumar, eu falo, glória a Deus. Mas e essas atitudes, e essa ira, e as mentiras, e as fofocas, e o rancor? Pecado, 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 pecado. Versículo, já para finalizar, versículos 6 e 7.
E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que coisa interessante. Vou fazer uma pergunta, a ver, haverá algum justo que não precise de se arrepender? O que vocês acham? Haverá alguém que não precise se arrepender? A palavra responde essa pergunta em várias partes. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 10. Primeira de João 1, versículos 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Somos pecadores. Romanos 3, versículo de número 10. Romanos 3, versículo de número 10. Fala assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha que coisa terrível. Assim é a realidade nossa. O contexto desse texto é comparando os judeus com os gregos, e fala que todos pecaram. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, meus irmãos, há um só rebanho. De quê? De pecadores, não praticantes, cada vez menos praticantes, mas ainda pecadores. Deixa o Senhor trabalhar, nós todos, fala comigo mesmo, vamos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, nas outras dimensões. Talvez algumas dimensões ele já venceu, como aquele caso que eu contava agora, uma pessoa que fala assim: eu deixei de fumar e me batizei. Glória a Deus. Não é uma vitória pequena, não, mas não é suficiente. Ainda há dimensões na sua vida, dimensões de egoísmo, de vaidade, de soberba, de inveja, de violência, de rancor, que precisam ser trabalhadas. Amém? E que o Senhor vai trabalhando. E não se afaste da igreja. Você pecou, volta para... Você pecou, aí que você tem que procurar a igreja mais. Não é isso? Quando a doença é maior, a dose do remédio deve ser maior. E o céu se alegra quando você fala assim: Senhor, me perdoe, eu preciso de Ti, da Tua misericórdia, da Tua graça.